Graças a Deus. Irmãos, sempre há um motivo em nós para gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Deus tem feito. Você pode falar assim, não, mas Deus está em silêncio. Já ouviu aquela musiquinha? Quando Ele fica em silêncio é porque está trabalhando? O Senhor está trabalhando no silêncio, mas trabalhando não escondidinho, trabalhando no seu caráter, trabalhando no seu coração, porque esperar também é o trabalhar de Deus em nós. Quando nós esperamos no Senhor, Ele trabalha o nosso caráter, Ele trabalha a nossa perseverança, Ele trabalha a nossa paciência, nós vamos ali perseverando nas batalhas, vamos perseverando no dia a dia. Às vezes a gente olha para o céu, não tem nada, não tem voz nenhuma, aí você também fica em silêncio e o Senhor começa a trabalhar dentro de você. Então, sempre há motivos para agradecer ao Senhor. Quando Deus move alguma coisa, é maravilhoso. Eu lembro que da primeira vez que a Elica passou no concurso para trabalhar na rede de Barueri, eu estava desempregado. Nós dois estávamos passando por uma situação financeira muito difícil, muito difícil. E aí eu fui orar, e eu estava orando, ali falando com Deus, aí de repente o Senhor falou para mim assim, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. E aí eu recebi um telegrama em casa, ela tinha saído, acho que ela foi fazer algum serviço, não lembro no quê. E eu recebi o telegrama, eu estava limpando as coisas, quando eu fui lá e abri a caixinha, eu nunca abro aquela caixa de correio, nunca. Você mandar uma carta para mim, eu nunca vou ver, mas naquele dia eu abri. E aí eu puxei e estava lá o telegrama. Aí eu falei para ela, chegou um telegrama para você aqui, uma cartinha, acho que é do Imposto de Renda. Eu acho que é a Receita Federal mandando a gente ir lá. Pensei comigo, né? Falei, vixe, alguma coisa deu errado. Tá vendo como que nós somos? A gente já pensa que alguma coisa deu? A mente ansiosa. A palavra do Senhor diz que nós devemos deixar toda a nossa ansiedade nele. Para que a gente não parta da perspectiva de que uma coisa deu errado, quando na verdade o Senhor já trabalhou e ela já deu certo. Eu quero falar hoje aqui também para mentes ansiosas. Descanse o seu pensamento, o seu coração e a sua mente no Senhor. Porque a ansiedade faz a gente pensar que nós vamos morrer. A ansiedade faz a gente pensar que o nosso coração vai parar. A ansiedade faz a gente pensar que nós não vamos aguentar. A ansiedade faz a gente pensar que nós não vamos conseguir criar nossos filhos, nós não vamos conseguir sustentar nossa família. A ansiedade faz você pensar que amanhã de manhã a primeira coisa que vai acontecer no seu dia é você vai ser mandado embora daquele trabalho. Mas o Espírito de Deus está dizendo, eu vou prover, eu vou levantar, eu vou dar recursos, sou eu que estou na sua vida. Eu estou à sua frente, eu vou cuidar de você. Quando ouvimos a voz de Deus, o nosso Pai fala conosco, eu vou prover, eu tenho cuidado de você. E aí ela abriu lá a cartinha e era isso. E nesse dia do evangélico, a gente estava lá no culto, aí foi uma Assembleia de Deus lá cantar. E as irmãs começaram a cantar aquela música da Aline Barros, que diz assim, fogo não me queima, as águas não vão me afogar, não sei a letra. Aí chega a parte do seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Daí ela virou para mim e falou para mim assim, amor, meu nome saiu no jornal, no diário oficial. Eu falei assim, ô glória. Bem na hora que a gente estava cantando a música, o Senhor falou, eu vou prover mesmo. Mais uma vez o Senhor manifestou sua graça, sua misericórdia. Descansa no Senhor. Por que você tem ficado tão aflito? Por quê? Eu tinha umas crises de ansiedade há uns tempos atrás, uns tempos para trás aí, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu acordava de madrugada, coração palpitando, uma sensação de morte. Eu falava, não, é hoje, se não foi hoje, se não é hoje, 8 horas da manhã, é 8:30.
E muitos pensamentos ruins e coisas vindo na minha cabeça, na minha mente, e eu pensando várias coisas e o diabo aproveitando mesmo. Aí um dia eu levantei de manhã, fui fazer meu devocional, e estava lá orando. Eu falei, peraí, Satanás, que agora nós vamos ter um embate sério. E eu falei para ele assim, olha, eu costumo falar com o Senhor, somente com o Senhor nas minhas orações. Mas nessa hora eu vou usar a autoridade do nome de Jesus para jogar contra você. A minha vida está nas mãos de Deus. O Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados no livro. O Senhor tem todos os nossos dias escritos no livro. E você não tem poder para destruir a minha vida. Você pode, com esses pensamentos, lançando essas setas, esses dardos inflamados em mim, me neutralizar e me paralisar, mas não mais. Eu vou viver os dias que o Senhor disse que eu vou viver. E eu vou viver o meu propósito nele. Em nome de Jesus, então agora você pega suas coisas e sai daqui. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu não vou mais receber nenhum pensamento de morte. Depois desse dia acabou. O Espírito de Deus tomou conta. Porque quando nós falamos na autoridade do Espírito Santo, as coisas acontecem. Quando você fala de acordo com a palavra do Senhor, as coisas acontecem. O mundo espiritual se move. Então, nessa hora, eu quero encorajar você a continuar, permanecer com a sua vida firmada na palavra de Deus, profetizando a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo influenciar você. Não permita que os pensamentos de morte ou pensamentos de derrota tomem a sua mente. Você é povo de Deus. E se tiver alguma coisa errada, Deus vai corrigir sim, mas Ele vai corrigir pelo amor dEle, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todos os dias, quando nós levantamos de manhã. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Nós vamos ler esses versículos. Quando eu pensei em escrever isso, a minha intenção era falar sobre palavras. Sobre as nossas palavras, sobre as palavras que falamos. Porque as palavras que falamos refletem coisas que estão dentro de nós. Jesus disse que a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se nós derramamos palavras de gratidão e louvor, é porque o nosso coração está cheio de gratidão e louvor. Se nós derramamos palavras de maledicência, é porque o nosso coração está cheio de maledicência. Se nós derramamos palavras de maldição, é porque o nosso coração está cheio de pensamento maldoso. E eu pensei em falar sobre palavras, mas aí o Senhor começou a me guiar para muito mais. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Ezequiel capítulo 37. Eu estou usando a nova versão transformadora. Diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim. O profeta Ezequiel falando. E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele.
darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida, e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Concentre o seu pensamento em Cristo. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre fala conosco. E de alguma forma, o Senhor nos direciona por meio da sua palavra. Nessa manhã, eu quero repreender toda espécie de mal que possa tentar roubar a palavra do Senhor dos nossos corações. Em nome de Jesus, que caia por terra agora toda desatenção, todo gatilho e tudo aquilo que pode afastar o nosso pensamento do Senhor. Que a sua palavra venha produzir exatamente o efeito para o qual ela se propôs. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa usar a minha vida para ser uma bênção para os meus irmãos hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A pastora Vanilda estava pregando na quarta-feira e ela falou assim: às vezes eu fico sem saber muito o que dizer, porque fica parecendo que todo mundo já sabe. E eu falei: se ela se sente assim, meu Deus, imagina eu. Mas aí o Senhor sempre fala alguma coisa no nosso coração e nós ficamos mais acalentados. Aqui em Ezequiel 37, o texto está sendo escrito para o povo de Judá. Ezequiel foi um profeta que profetizou no exílio. E quando ele fala sobre os ossos secos, ele está falando sobre a situação que o povo de Israel estava vivendo. Exilados, sendo submetidos à escravidão, em uma terra fora dos limites da sua própria nação. E isso aconteceu por causa do seu próprio pecado. O Senhor disse para eles: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. E nesse lugar, vocês vão expulsar nações. Só que vocês estão entrando para expulsar nações, cujo meu juízo já caiu sobre elas. Eles estão cometendo pecados terríveis. Eles estão fazendo coisas horríveis. E é por isso que eu estou levantando vocês. Vocês vão tomar essa terra. Só que quando o povo de Israel entra nessa terra, eles começam a praticar coisas semelhantes. E se vendem, se prostituem ao pecado. E quando isso acontece, o juízo de Deus também cai sobre eles. E eles caem em exílio. E os pensamentos, de acordo com o texto, os pensamentos do povo eram: não há mais esperança para nós. Não há mais jeito para a gente. E o profeta Ezequiel é levado pelo Espírito
para esse lugar, para esse vale de ossos secos. Agora imagine você que muitos anos antes de acontecer essa visão, ali naquele lugar, aconteceu uma guerra. E no meio daquela guerra, um exército inteiro pereceu. Eles foram abatidos, eles perderam, eles foram derrotados, eles morreram ali. E vieram os abutres e comeram as carniças. E as bactérias decompositoras comeram o resto das carnes. E com o passar dos tempos, as roupas que eles usavam foram sendo corroídas, e tudo foi sendo corroído. E de repente sobraram só os ossos. E os ossos, todo mundo sabe, eles não são consumidos com tanta facilidade. Demora bastante tempo para que um osso possa se tornar completamente seco, ressequido. Então, o profeta Ezequiel estava diante de uma situação impossível. Diante de algo que não podia ser resolvido de jeito nenhum. Nós usamos um ditado assim: para tudo tem jeito, menos para o quê? Para o quê? Para tudo tem um jeito, menos para a morte. A gente fala, né? Só não tem jeito para a morte. Você comete um erro lá no trabalho, você fica desesperado, você fala, meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Aí uma pessoa mais calma chega para você e fala assim, calma, para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Mas nesse caso aqui, Ezequiel parou diante de uma situação que ele falou, situação de extrema morte. E o Senhor começou a falar comigo sobre áreas da nossa vida que a gente acha que já morreu. Acabou. Casamento, relacionamentos, vida profissional, vida ministerial, vida espiritual, vida congregacional, relacionamento na igreja. Que a gente pensa assim, eu já sofri todas as desesperanças possíveis e já morreu. Mas uma frase nesse texto diz assim, o Espírito do Senhor me levou. E eu comecei a pensar que muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos conduz para momentos e situações difíceis na nossa vida, em que nós achamos que a morte já se instaurou e que não há mais absolutamente nada que nós podemos fazer. Não há absolutamente nada que possa ser feito sobre aquela pessoa por quem você tem orado, por quem você tem clamado. Não há absolutamente nada que possa ser feito em uma situação que você viveu. Eu conversava esses dias com uma pessoa que está completamente magoada há muitos anos. E toda vez aquela coisa volta, e volta, e volta, e volta, e ela volta com a mesma coisa. Eu falei para ela, você precisa resolver isso. Você precisa viver uma cura de Deus nessa área da sua vida. Porque senão daqui a um tempo, você vai dizer para mim que ficou tudo bem. Mas vai voltar. Porque está vivendo uma situação de morte. E ainda não entendeu que está vivendo uma situação de morte. Uma dor de estimação que nunca vai embora. Você tem ela lá guardada com você e nunca vai. E aí você vem para o culto, aí você ora, aí você clama, aí você chora. Aí daqui a pouco parece que resolveu tudo. Passam os meses, acontece alguma coisa, volta de novo aquela situação. Por quê? Porque ainda não entrou a vida de Deus verdadeiramente. É uma situação de morte. Mas precisamos entender que muitas coisas que estamos vivendo na nossa vida, não foi o diabo que colocou a gente lá, foi o próprio Espírito Santo que colocou você lá. Jesus, depois que terminou de ser batizado, e o Espírito Santo veio sobre ele, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, de acordo com o que diz o texto bíblico. É exatamente isso que a palavra diz. E Jesus ali venceu a Satanás em 40 dias de jejum.
em 40 dias de oração, em 40 dias de comunhão plena com Deus, fazendo uma alusão clara aos 40 anos que Israel ficou no deserto, mas eles pereceram, mas eles falharam, mas eles erraram. E o que o Senhor diz para nós hoje é: aonde você falhou, Jesus já venceu. Onde você errou, Jesus já consertou. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, por meio do sacrifício maravilhoso que Jesus fez na cruz. Ezequiel, diante daquela situação de morte, tendo sido levado pelo Espírito Santo, fala para nós que Deus muitas vezes nos leva para lugares e situações difíceis, para que esses lugares sejam palcos de todo o poder que Deus vai exercer em nossas vidas, para mudar situações que parecem que não podem ser mudadas. Eu quero que você pense aí, o que na sua vida pode ser hoje uma situação de morte, que você fala assim: isso aqui já morreu. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, uma área da sua vida. O Senhor hoje diz para você: por que você acha que eu coloquei você exatamente aí? Porque você acha que eu quero que você esteja aí, aonde essa situação parece que já morreu? O Senhor diz para você que esse é o tempo de você levantar a sua voz e profetizar a vida. Nessa situação de morte, Deus vai transformar esse lugar num palco onde a graça de Deus, o poder de Deus e a misericórdia de Deus irão se manifestar para transformar situações. Amém? Deus, tendo levado Ezequiel para aquele lugar, ele poderia ter falado para ele assim: profetiza, só profetiza. Mas antes de profetizar, Deus faz uma pergunta para Ezequiel: estes ossos secos podem voltar a viver? Será que esses ossos secos podem voltar a viver? Eu fiquei pensando, Deus poderia ter mandado Ezequiel só profetizar. Deus poderia ter falado para ele: ó, tá vendo esse vale aqui? Profetiza aí. Isso, isso, isso. Mas Deus faz essa pergunta para ele. Deus muitas vezes nos faz perguntas diante de situações para que possamos entender a nossa pequenez diante de toda a grandeza dele. Precisamos reconhecer que nós somos pequenos, mas Deus é grande. Que nós somos mínimos, mas o Senhor é máximo. E aí a gente interpreta a resposta que Ezequiel deu para Deus como uma dúvida. Senhor, tu sabes. Mas na verdade nós podemos interpretar essa resposta como uma rendição da parte dele. Eu não sei, mas o Senhor sabe de tudo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o fim. Eu não entendo o que está acontecendo agora, mas o Senhor já desenhou todos os planos, todos os projetos. O Senhor já fez tudo. Nós muitas vezes parece que estamos orando a um Deus que está no mesmo tempo que a gente, que está vivendo no mesmo relógio, como se para Deus agora fosse 11h30, e Ele não soubesse o que fosse acontecer no próximo segundo. Irmãos, Deus está na eternidade. Ele já desenhou tudo, Ele já sabe de tudo. Nossa vida é pautada pela obediência ou pela desobediência. Deus disse para o povo, lá no deserto: se vocês obedecerem, vocês vão viver a bênção, muito resumidamente. Mas se vocês desobedecerem, vocês vão ver todas as maldições. Nós muitas vezes ficamos desesperados, perguntando: Senhor, e agora, como que a gente vai fazer? Como se Deus não tivesse o controle da situação. Como se Ele não soubesse o que pode acontecer daqui a pouco. Como se Ele já não tivesse desenhado tudo em nossa vida.
Mas o Senhor já sabe. E cabe a nós tomar uma decisão. Nós vamos viver na obediência ou na desobediência? Nós vamos trilhar um caminho de bênção, comunhão plena com Ele, vida de salvação, restauração, lutas, sim, provações, sim, mas provisão da parte de Deus. Ou nós vamos viver um caminho de desobediência, vivendo uma vida de aparências, uma vida de pessoas que estão distantes do Senhor, que não ouve a voz dEle, que vai tomando as decisões, porque acha que deu na sua mente, na sua ideia, que você tem que tomar aquela decisão, então você vai e toma, você nunca pergunta para Deus para onde você vai, ou o que você tem que fazer, e vai vivendo uma vida de desobediência, vai vivendo uma vida de maldição. Escolha hoje a bênção, escolha hoje obedecer ao Senhor, escolha hoje ser uma bênção. Porque Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção, seja você uma bênção. Seja você uma bênção, irmão. Seja você uma bênção. O Senhor já tem o controle de todas as coisas. Ele não está preso nesse tempo em que a gente não sabe, acha que não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus já tem o controle de todas as coisas. Deus está na eternidade. E eu vou dizer mais uma coisa para você, Ele já venceu. Ele já triunfou sobre a morte, sobre as trevas. Ele já venceu. E o que Ele espera de nós? Uma postura de rendição, confiança no Senhor. Deus não espera de nós nenhuma dúvida. Pode acontecer de você duvidar? Pode, lógico que pode. Mas no momento em que a dúvida vier, não use a dúvida como uma forma do pecado, mas confia no Senhor. Em todos os evangelhos, nós nos deparamos com pessoas que tinham situações improváveis, impossíveis, mas que confiaram no Senhor. Jairo chegou para Jesus e falou: minha filha está muito doente. Minha filha está muito doente. Venha vê-la, mestre. E ele foi. Mas no caminho, uma outra mulher, que já tinha feito de tudo, já tinha passado por todos os médicos, já tinha gastado muito dinheiro com tratamentos, tentava tocar, pelo menos na borda das vestes do Senhor, depois de 12 anos de sofrimento, e ela já não via mais esperança. Nós estamos diante de duas pessoas, uma delas tinha esperança ainda, se Jesus chegar lá, a situação vai ser resolvida, mas a outra já não tinha esperança nenhuma. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus, e ela extrai poder de Deus para curar a sua doença. Ela confiou no plano, ela confiou, esse cara é o Messias, ele é o enviado de Deus, e ele vai resolver a minha situação. Quando ela toca nas vestes do Senhor, um milagre acontece na vida dela. Jesus para, olha e fala: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão te comprime. O Senhor está perguntando: quem te tocou? Jesus falou: não, alguém me tocou intencionalmente. Essa pessoa não veio aqui e me tocou porque, não, estou aqui passando a Jesus. Não, estou aqui encostando. Não, às vezes nós estamos só encostando assim. Mas Jesus disse: essa pessoa me tocou intencionalmente, essa pessoa me tocou com intenção. Será que nós temos sido intencionais nas nossas orações? Esses dias eu falei para o Davi, tem hora que eu oro, falo com Deus de uma maneira, de uma forma, que eu acho que se as outras pessoas vissem, elas falariam: você é doido. Igual a Jenny falou para mim esses dias: você está maluco? Ela apertou o zoinho assim, falou: você está maluco? Nós precisamos ser intencionais nas nossas orações. Saber o que a gente quer, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. Mas por que você quer isso? A carta de Tiago diz para nós assim: muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede por motivos maus. Por que você está pedindo o que você está pedindo? Porque muitas vezes a gente pensa assim, Jesus fala assim:
Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aí a mulher fala assim, vou orar para Deus me dar o marido da outra. Você acha que Deus vai te dar isso? Deus não vai te dar isso. Deus não vai dar uma coisa para você que vai ser destruição para a família da outra pessoa, ou que vai ser uma destruição para você, porque você quer o que você quer. Será que o que você quer se alinha ao propósito de Deus? Deus vai responder as nossas orações? Sim, desde que seja de acordo com a vontade dEle, porque Ele é soberano e nós não. Porque Ele que manda, a gente não. Você não manda nada. Já viu aquela pessoa, quem manda aqui sou eu? Você não manda nada. Você bate as botas, morre, 5 minutos depois você fala isso, e o povo se vira. As pessoas se viram. Eu conheço gente que fala assim, se eu faltar aqui, meu Deus, acaba tudo. Não acaba não, viu? Vou te contar um segredo, não acaba. Você morre hoje, amanhã a gente te enterra, chora, e no outro dia a vida segue. Para todo mundo. A vida segue. Você fica pensando assim, mas eu vou deixar minha esposa, eu vou deixar meu marido, ele arruma outra pessoa. Vários exemplos de pessoas que passou um mês, a pessoa já está namorando de novo. A vida segue, irmãos. A vida segue. O que nós temos que saber? Deus é soberano, nós não. Eu não sei, Ele sabe. Aquela mulher não tinha mais saída nenhuma, mas ela pensou, eu tenho essa porta de escape, eu vou passar por ela. E ela encostou nas vestes de Jesus. E a sua vida voltou. E enquanto estava acontecendo tudo isso, lembra de Jairo? Chegou um servo dele e falou para ele assim, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Aí aquele que ainda tinha alguma esperança, perdeu toda a esperança. Jesus falou para ele assim, não tenha medo que eu vou lá ainda. Liga para isso não, vamos lá. Chegou lá, o povo todo mundo chorando, ele falando assim, a menina está dormindo. Todo mundo deu risada da cara de Jesus. Às vezes Deus dá uma palavra para a gente dá risada, né? Igual Sara. Será que pode viver ainda? Será que tem jeito ainda? Será que a porta vai ficar aberta ainda? Quem dá a última palavra é Deus. É Jesus quem chega lá e dá a última palavra. Não digo isso para você como uma frase de clichê que todo mundo fala, não. É baseado na palavra de Deus. Se Jesus não falou nada ainda, então aguarde, espere e continue perseverando. E quando Jesus chegou lá, ele levantou aquela menina pela mão e ela viveu de novo. Outros tantos exemplos, onde a confiança daquelas pessoas demonstrou que quando nós confiamos em Jesus, Ele vem até nós. Ele vem até nós. Quando nós nos encontramos rendidos e totalmente confiantes, nós podemos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Que nós possamos ter uma atitude de confiança, rendição, assim como Jesus, que vendo a situação da humanidade, completamente afundada no pecado, se rendeu a Deus, confiou no plano e disse, eu desço lá e salvo, eu morro por eles, se fez servo, se rebaixou de um Deus a isso aqui que sente dor, que sente tristeza, que chora de raiva, a isso aqui, que tem que tomar banho, senão, como diz a pregadora lá, a terra vai comer. A isso aqui que tem que acordar cedo, dormir tarde, trabalhar bastante. Um Deus que se rebaixou, que desceu e que serviu até o fim.
É assim que nós temos que ser a nossa vida diante de Deus, completamente rendidos. Você está tentando sair, olhar na cara de Deus e falar para Ele que Ele tem que te obedecer? Cria vergonha na sua cara, irmão. É você que vai se render ao plano do Senhor. E Deus vai agir na sua vida. E quando você começar a ver o barulho dos ossos se juntando, você vai falar, realmente Deus tem uma saída, tem um propósito. Deus vai triunfar no final sempre. Nossa postura de rendição e confiança mostrará que nós realmente conhecemos o Senhor. Amém? Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é quando uma frase diz, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Veja bem, Deus levou Ezequiel para um lugar para profetizar para nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Porque um osso seco, quando você estiver andando na rua, você vê um cachorro roendo um osso na calçada, tenta dizer para o osso, cria carne aí, para o cachorro comer um pouco mais de proteína. Tenta dizer. Osso seco, tem mais o que tirar dali. Não tem mais o que tirar, às vezes parece que você está falando as coisas para absolutamente nada. Para nada nem ninguém. As pessoas não estão ouvindo. Já teve essa sensação? De que você está dizendo uma coisa, falando, e a pessoa não escuta? Pois é. Ezequiel foi para aquele lugar e ele pode ter olhado e pensado assim, Deus está mandando eu falar para nada nem para ninguém. Mas lembre-se do caráter de Deus. E Deus é um Deus criador. E quando Deus diz, haja luz, e houve luz. Quando Deus começou a falar as coisas começaram a ser exatamente como Ele estava falando. Porque a palavra de Deus tem poder para criar situações e realidades que nós ainda não enxergamos. Se você estiver diante de uma situação onde você está no absoluto nada, no completo nada, mas você tem uma palavra de Deus, então profetize a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor traz realidades e transforma as situações. É a palavra de Deus que cria todas as coisas. Eu me lembro da cura do surdo. Jesus curou um homem surdo. Essa história está em Marcos 7, 33 e 34. Quando nós lemos a história, Jesus coloca as mãos sobre aquele homem e diz, Efatá. Ele toca na língua, nos ouvidos e diz, Efatá. E se abre, e ele começa a ouvir perfeitamente. Mas a cura de um surdo, muitas vezes a gente acha, não, mas a palavra precisa entrar primeiro. Para que a palavra entrando, aí a pessoa vai ser transformada. É verdade, isso não é mentira, é verdade. É um princípio básico do reino de Deus. A palavra entra e as pessoas começam a ser transformadas. Mas e quando a palavra não pode entrar? E quando você não pode mais dizer nada nem fazer nada? Você ainda tem um recurso. A palavra de Deus não precisa de situação nenhuma para fazer o que ela tem que fazer. Não precisa. Lá em Isaías 55, 10, 11 diz que a palavra de Deus vai surtir o efeito para o qual ela foi lançada. Ela vai surtir o efeito. Não importa a situação, não importa o problema, não importa como ficou, não importa se está morto, a palavra de Deus vai surtir o efeito para o qual ela se propôs. Porque é a palavra de Deus, e é uma ferramenta poderosa que Ele usa para exercer a sua soberania e poder na terra. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. Primeiro, porque a palavra de Deus fala somente de uma coisa: Jesus. Toda a palavra de Deus é sobre o Cristo.
A Élica falou aqui, João capítulo 1, no princípio era o verbo, ou a palavra, ou o logos, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí diz no próximo versículo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Toda a palavra é sobre um único ser, Jesus Cristo. Conhecer a palavra de Deus é olhar para um espelho onde Jesus está refletido. É a história de redenção, é a história de salvação. E é como o Senhor transforma situações para nos pegar para Ele, o nosso coração para Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele, sobre quem Ele é. Por isso você precisa conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, você vai saber o que você tem que dizer, como você tem que reagir, qual é a palavra que você tem que profetizar quando você estiver diante dos ossos secos. Talvez você não saiba o que você tem que fazer ainda, ou está se olhando para essa situação de morte, não sabe para onde você vai, porque você não conhece a palavra. Conheça a palavra de Deus. Deus deseja que conheçamos a sua palavra, para que diante do impossível, nós a apliquemos com autoridade. Amém? Quarta coisa que eu vejo nesse texto. Ok, a palavra foi lançada, os ossos começaram a se juntar. E isso enquanto o profeta ainda estava falando. E de repente, aqueles ossos começaram a ser cobertos por músculos. E aí ficou aquela coisa, parecendo aqueles livros de biologia que a gente vê nas escolas, que só tem o músculo da pessoa assim. E aí daqui a pouco começou a construir a pele, construir pele, construir pele. E lógico, né, com uma pele vem os olhos, os ouvidos, tudo, ficou tudo certinho. Mas ainda não respiravam. Sabe quando você ora por uma coisa e clama por uma coisa e aquela coisa acontece mais ou menos? Pela metade? Muitas vezes nem foi ainda. O Senhor diz assim, eu vou terminar tudo o que eu comecei. Se uma coisa ainda não está respirando, não significa que é o fim. Deus vai terminar o que Ele começou. Deus não tem cadáveres para servir nos propósitos dEle. Deus quer levantar um exército poderoso. Nós precisamos aprender a continuar perseverando em orar e em confiar na palavra de Deus, até que Ele tenha completado tudo que Ele começou a fazer. Perseverança. Precisamos ser perseverantes. O profeta Elias, lá em 1 Reis 18, de 41 a 44, ele diz assim, pode falar para o rei que vai chover, vai cair uma tempestade gigante. O céu azulzinho, fazia muito tempo que não chovia, tudo seco. A gente pensa que a crise hídrica de São Paulo, eles estão reduzindo a água todo dia de noite. Estava muito pior. O povo estava morrendo mesmo. Seca. Destruição. E aí o profeta chega e fala, pode falar que vai chover. Vai lá e fala, rei Acabe, vai chover uma tempestade gigante. E subiu para o monte para orar. Começou a clamar ao Senhor. Mandou o servo dele dar uma olhadinha. Vai lá dar uma olhadinha. Sobe lá e dá uma olhadinha na direção do mar, assim, se tem alguma coisa. Nada. Continua orando. Vai de novo. Nada. Vai de novo. Nada. Vai de novo. Nada. 7 vezes. Na 7ª vez, aquele homem volta para ele e fala assim, olha, tem uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem lá longe. Daí ele fala assim, vai lá e fala para o rei que se ele não for embora agora, ele não vai conseguir mais. Porque vai cair tempestade que ele não vai conseguir sair do lugar. E foi exatamente o que aconteceu. A chuva desceu. E choveu. Choveu. Choveu.
exatamente como a palavra do Senhor tinha dito que ia ser. Deus não trabalha com projetos falidos. Os sonhos de Deus não falem. O que fale? Fale o que a gente fez na desobediência, aí vai falir. Perece aquilo que a gente criou porque a gente estava andando na desobediência, na destruição. Aí essas coisas perecem. Mas os projetos de Deus não são frustrados. Não são. Tudo que Deus começou, Ele vai completar. O cego de Betsaida, Jesus cuspiu nos olhos dele e falou assim, e aí, o que você vê? Ele falou assim, olha, eu vejo as pessoas, mas elas parecem árvores andando, está tudo embaçado. E Jesus colocou a mão de novo. E aí quando ele tirou, ele via nitidamente. Ué, Jesus não poderia ter feito de uma única vez? Como tantas vezes ele fez? Podia. Mas o que o Senhor está nos ensinando essa manhã é, vai ter horas que você vai ter que perseverar mais um pouquinho. Vai ter horas que uma coisa vai acontecer, vai parecer que não foi totalmente completo, mas você vai perseverar mais uma vez e Deus vai completar a coisa que Ele começou. Deus quer um exército poderoso e Ele vai lutar até o fim, até conseguir o exército que Ele tem. Esse é o caráter do nosso Deus, Ele não desiste no meio do caminho. Deus não desiste no meio da jornada. Tudo que Ele começou, Ele vai completar em nossas vidas. Não desista de orar. Não desista de profetizar a palavra. Aquela música daquela cantora, a Ludmila Ferber, fala, em tempos de guerra, nunca pare de orar, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, nunca pare, porque Deus vai completar o que começou. Amém? Deus deseja que sejamos perseverantes até que Ele tenha terminado tudo o que começou. Deus espera a perseverança de você. Deus espera de você perseverança, confiança. Deus espera da gente isso. Amém? E a quinta e última coisa. Soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver. O que é o resultado do pecado? O salário do pecado é a morte. E foi o que aconteceu, né? Aquele povo. Eles ficaram numa situação de morte. Porque eles pecaram e se afastaram do Senhor. O povo de Israel. Aqueles ossos representavam uma nação que já não vivia mais, mas só não vivia mais. Ela não vivia mais para Deus. Ela deixou os seus propósitos. E ela andava como se Deus tivesse esquecido tudo. Mas aquele povo ainda era o povo de Deus. Aquelas pessoas ainda eram as pessoas que Deus desenhou o projeto dele sobre elas. Aquela nação tinha um propósito. Era daquela nação que ia sair o Filho de Deus. Era daquele povo que ia sair o descendente do trono de Davi, que ia governar as nações por todo sempre. Deus tinha um propósito desenhado e Ele ia correr atrás do propósito dele, como nós acabamos de falar. Muitas vezes a gente pode perceber uma situação de pecado que já gerou morte demais. Mas tal qual uma brasa que está acesa ali ainda, mas parece que ela já quase se apagou. Se você começar a soprar, aquela brasa começa a acender até pegar fogo de novo. O Espírito de Deus vai soprar em muitas situações para trazer vida de novo e vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Porque Deus não deseja corpos bem formados, que tenham uma aparência por fora, mas por dentro estejam mortos. Deus quer um exército poderoso de pé. Pessoas que estejam vivendo para o seu propósito. E se o diabo, ou as situações, ou o que quer que seja, esteja dizendo que está morto,
Ele diz ainda: tem vida. E vai voltar a viver. Vai voltar a viver quando o sopro de Deus começar a passar. O vento de Deus vai soprar de novo. O vento de Deus vai soprar de novo, porque existe propósito. E onde existe propósito, Deus vai completar. Eu estou diante de filhos e filhas de Deus. Sou irmão de vocês. Não sou melhor do que ninguém. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele vai fechar os propósitos dEle. Fique de pé, nós vamos orar.